Cresce na província das Esmeraldas uma árvore de nome seringueira. De um pequeno corte no seu tronco, sai um licor branco como leite, que endurece e escurece em contato com o ar. Os índios chamam esta árvore de caucho, que significa a árvore que chora. Mais de 2 séculos depois da descoberta da borracha, a floresta amazônica, primeira grande exportadora deste produto para o mundo, é o centro de uma batalha sem vencedores. Hoje, a guerra para decidir o destino da floresta e dos seus habitantes já matou milhares de pessoas e bilhões de árvores. Enquanto não se faz um acordo de paz que garanta a conservação da floresta e a sua exploração racional e socialmente benéfica, cresce um movimento criado pelos seringueiros, castanheiros e outros trabalhadores para mostrar que é possível o desenvolvimento sem a destruição da floresta. Que dirá a seu filho o pai, que dirá para a filha a mãe, que virá dessa escuridão, será bem, será maldição, será Deus ou será mortal, nos trará arma ou missal, o punhal fere o coração, o veneno morde a canção. Até o início da década de 70, apenas cerca de 1% da floresta amazônica original havia sido destruída em séculos de história. A abertura de estradas na floresta e os generosos incentivos fiscais dados pelo governo a qualquer empresa que desejasse explorar a região, sem nenhuma exigência quanto ao cuidado ecológico do projeto, promoveram então as chamadas décadas da destruição. Mas é ainda nessa década de 70 que surge no Acre um vigoroso movimento em defesa da floresta. As comunidades de seringueiros que haviam se formado na Amazônia desde o início do século perceberam que a chegada dos fazendeiros do sul representava a destruição do seu habitat. A ocupação de terras na Amazônia por empresas do sul do país foi impressionante. No estado do Acre, entre os anos 72 e 76, cerca de 5 milhões de hectares de terra mudaram de proprietário. Os resultados ecológicos e econômicos da expansão pecuária foram lamentáveis. Áreas gigantescas de florestas foram queimadas e as fazendas geraram poucos empregos, pouca produtividade, menos de uma cabeça de gado por hectare e poucos impostos, além de expulsar as famílias de seringueiros para as favelas na periferia das grandes cidades ou até para países amazônicos vizinhos. Hoje não tenho onde morar, não, 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 não. Na floresta o meu barraco era coberto de jaci. Seringueira companheira sustentava meus guris, mas de repente tudo se modificou. Começam então os empates, através dos quais os homens, mulheres, velhos e moços das comunidades de seringueiros impediam a destruição dos seringais. Nós estabelecemos essa área como a primeira reserva estrategista de Chapuri, que mesmo antes de uma decisão do governo, é uma decisão dos seringueiros, democrática, que essa reserva vai ser defendida com toda a garra por todos os companheiros que estão aí nessa luta. O empate ficou conhecido internacionalmente como símbolo de resistência. O movimento se expandiu sob a liderança de Chico Mendes e a criação em 1985 do Conselho Nacional de Seringueiros, ganhando apoio dentro e fora do Brasil. Nós fundamos o Conselho Nacional de Seringueiros
em outubro de 85, foi quando a gente criou o Conselho Nacional de Seringueiro, e a partir daí o Conselho Nacional de Seringueiro começou a desenvolver toda uma política em defesa de um novo modelo de reforma agrária para a Amazônia. E esse novo modelo de reforma agrária para a Amazônia foi a ideia da criação de reserva extrativista, ou seja, transformar os seringais em áreas de reserva extrativista. O apoio aos seringueiros e a sua luta pela preservação da floresta chegou ao máximo em 1988, quando a tragédia do assassinato de Chico Mendes causou grande comoção internacional. Depois da morte dele, continua como se diz, a luta. Mas que nem com ele, vixe, era bom demais o tempo dele. Eu senti muita morte do Chico. Ainda hoje eu sinto. A morte dele serviu para nos unir mais ainda. Nós, os comprometidos com a floresta, com os povos da floresta e principalmente comprometidos com a vida. Eu acho que essa mensagem é uma mensagem que o Chico deixou e até porque era uma mensagem que ele pregava antes, a questão da organização, do povo, da união. Quer dizer, a floresta é onde se vive, a floresta é a casa, é a nossa casa. Em 1990, o governo brasileiro reconheceu o movimento dos povos da floresta e oficializou 4 reservas extrativistas. A do Alto Juruá, no Acre, a do Rio Cajari, no Amapá, a do Rio Ouro Preto, em Rondônia, e a reserva Chico Mendes, a maior delas, no Acre. Juntas, elas somam mais de 2 milhões de hectares. Estas áreas representam uma vitória, pois são territórios conquistados pela luta das comunidades. Aqui, o Conselho Nacional dos Seringueiros, os sindicatos e as cooperativas locais podem experimentar a utilização econômica e inteligente da floresta, mantendo sua integridade e melhorando sua condição de vida. A criação das reservas extrativistas é uma proposta inovadora de área protegida, onde a conservação da floresta se dá a partir das próprias comunidades que vivem da extração não predatória de recursos como a borracha, a castanha e as plantas medicinais, consideradas sagradas pelos índios e caboclos. A gente considera assim as madeiras sagradas, até quando a gente vai colocar nossos roçados, a gente escolhe aqueles lugares que não tenha o cedro, a cerejeira, que é o cumaru de cheiro que nós chamamos, sabe? Que é o cumaru de cheiro, a seringueira, a castanheira. A gente vai tirando um pique aqui para dividir o roçado, marcar o roçado. De cá a gente avista a seringueira, um cumaru de cheiro. Não, vamos desviar porque é um cumaru de cheiro. Mais adiante vai servir para a gente tirar uma tábua, o cedro vai servir para a gente tirar um cavaco. A gente toda a vida defendendo, sabe? Lua branca chegou na hora. O beija-mar me deu prova. Uma estrela bem nova na luminária da mata. Na colocação, que é a casa do seringueiro, ou fora dela, no trabalho da reserva, cresce a ideia de coletividade. Participação e conscientização fazem parte do dia a dia de cada um. Essa vida simples, mas íntegra, dá uma certeza. Eu me sinto muito bem aqui, eu não quero sair de jeito nenhum. E todo mundo adora esse lugar aqui. A gente não quer sair mesmo. A nova vida que a criação das reservas trouxe ao povo que vive na floresta deixa longe as lembranças de um passado não muito distante. A gente saía às vezes 3 horas da madrugada para cortar uma estrada. Quando dava
4, 5 horas da tarde chegava em casa, aí ia tirar o cavaco de fumar, quando acontecia de até, eu mesmo aconteceu de terminar de fumar 8, 9 horas da noite. E aí a gente trabalhava uma parte da noite, começava a madrugada, trabalhava o dia todinho e até outra parte da noite. A gente trabalhava um dia e a metade da noite. O seringueiro nunca foi incentivado a fazer um produto de boa qualidade. O patrão sempre incentivava a produzir muito, agora a qualidade não interessava. E a gente tem trabalhado esses últimos tempos muito no entendimento que se deve ter em relação a um produto de boa qualidade. A gente começou a entender que para se ter mercado e para se ter preço, também precisa se ter qualidade. Estamos trabalhando também desde o início do ano passado com o melhoramento da qualidade da borracha com a nova técnica que se chama placa bruta de fumada. Há 20 anos atrás, a produção de borracha na Amazônia, ela chegou ainda a 30 mil toneladas ano. E há 2 anos atrás, nós tivemos uma produção de menos de 6 mil toneladas. Quer dizer, houve uma queda muito grande na Amazônia em relação à produção de borracha. A queda no preço da borracha se acentuou no início dos anos 90, durante o governo Collor, quando foram eliminados os mecanismos que protegiam a produção nacional de borracha contra os preços da borracha importada do Sudeste Asiático, mantidos artificialmente baixos. Nós temos um país que consome mais de 130 mil toneladas de borracha ano. Consumindo essa quantidade de borracha, nós temos um país que produz pouco menos de 40 mil toneladas. Então, juntando os seringais de cultivo e juntando os seringais nativos, nós poderíamos chegar hoje a 40 mil toneladas de borracha. Acredito que no máximo a gente chega a 30 mil toneladas ano. A castanheira, junto com a samaúma, são as árvores mais altas da floresta. Quando se faz uma queimada, a castanheira é preservada porque a lei exige. Mas isso não é suficiente. A castanheira só produz seus frutos se estiver dentro de um meio ambiente equilibrado. A árvore precisa da floresta. Se nós pudéssemos produzir 500 toneladas de castanha ano, eu tenho absoluta certeza que a gente venderia toda essa castanha. Hoje, nosso maior problema ele está ligado à infraestrutura para que a gente possa beneficiar essa quantidade de castanha. Essa infraestrutura, no meu ponto de vista, está relacionado, primeiro, a você ter capital para comprar essa castanha, porque é num período curto. Você tem que comprar de dezembro até março, você tem que comprar todo um produto que tem que passar o ano todo beneficiando. Depois da colheita do ouriço, a castanha é quebrada para a retirada da amêndoa. Esse trabalho é realizado nas mini-usinas dentro dos seringais. Vicurina chamou aqui, e viu o céu beijar Juruá, chama da liberdade, nunca vai se apagar. Em Chapuri cantou Jaçanã, e Arão viu entrar a onda, Santa da pobreza, nunca vai se acabar. Vicurina chamou aqui, e viu o céu beijar Juruá, chama da liberdade, nunca vai se apagar. Em Chapuri cantou Jaçanã, em Chapuri, os seringueiros e castanheiros criaram a usina Chico Mendes de beneficiamento da castanha, que trabalha com o produto que vem das mini-usinas. A cooperativa ela tem possibilidade de beneficiar 20% da castanha do Estado. O Estado inteiro ele tem uma capacidade produtiva de 12 mil toneladas de castanha. A cooperativa agroextrativista de Chapuri se encarrega de exportar para os Estados Unidos e Itália quase 100% da castanha beneficiada na usina Chico Mendes, além de comprar a produção de borracha dos seringais, pagando o melhor preço do mercado.
Por outro lado, a cooperativa vende os produtos mais difíceis de se encontrar na floresta por um preço mais baixo. Trabalho aí dirigindo o núcleo da cooperativa, né, onde eu faço venda para os associados, né, e outras pessoas. Vendo mercadoria para eles, compro o produto deles, borracha, castanha, legume, quando tem, né. E sempre a gente andando é que a gente se encontra, né? Hoje se encontrou aqui, nós fazíamos opção de tempo que não se encontrava, se encontrou a mãe com as filhas, né? Uma mora na cidade e outra mora no centro, e deu certo de se encontrar tudo hoje aqui, né? Foi um prazer ter encontrado. Era aí, Fred. Quer dizer que você vinha só se encontrar com a sua mãe? Rega em seu peito uma flor. Aqui na Reserva Chico Mendes, as comunidades desenvolvem importantes projetos econômicos, sociais e culturais que são possíveis graças à tranquilidade que vem da garantia da permanência na terra. Numa área de terra eu plantei a pupunha, plantei a banana, plantei o cupuaçu, plantei o mogno e agora plantei a macaxeira dentro. Quando eu plantei consociado, com arroz e milho. A gente fez esse tanque aqui pela questão de melhorar a alimentação da família, até a questão da merenda escolar. Que a gente não quer ficar só nisso, a gente quer fazer em cada colocação desse seringal aqui, fazer um tanque desse, que é para que também, quando os alunos vinham, já traga de casa mesmo, sua casa mesmo tempo. Aqui não vai dar para o aluno ficar comendo peixe, só quando for na escola, essas coisas. Cada um fazendo a sua casa. A gente cria, a gente planta, à vontade, né? E na cidade a gente não pode fazer isso. Tudo é do comprado. Até para criar um pinto tem que comprar o milho, tem que comprar o arroz. E aqui não, a gente planta, tem de tudo. Se tiver coragem de trabalhar, tem de tudo com fartura. E a gente sempre discutiu de que o sistema de educação desenvolvido pelos órgãos governamentais sempre foram totalmente fora da realidade vivida pelos seringueiros. Como, por exemplo, o próprio material didático feito pelo Ministério da Educação é um material da qual os temas que se tratam não tem nada a ver com o que vive as populações dentro da floresta. Quando fala em carro, televisão, em uva, essa coisa toda, a partir daí a gente começou a trabalhar no início de 80 num novo modelo de educação baseado na experiência que o seringueiro vivia. Isso aqui é algodão da chama-uma. Serve para comer a castanha de dentro, fazer travesseiro. Vem em cima dela, da fruta dela, e abre, aí ela cai. Esse aqui é o apuí. Aí que ele vai abraçar ele, aí vai abraçar, aí mata ele, aí vira uma ave. Aqui, ó, é a copaíba. O óleo dela serve para gripe, cura ferida, serve para garganta. E hoje nós temos, no caso de Chapuri, umas 50 escolas. Hoje nós temos quase 2.000 seringueiros entre adultos e crianças alfabetizados. Um outro ponto também fundamental, né, é no que se refere à saúde. Hoje nós temos aproximadamente 20 postos de saúde espalhados em toda a área de Chapuri, pegando a reserva Chico Mendes e outras áreas fora da reserva Chico Mendes. A gente sempre defendeu de que a saúde teria que chegar perto da população. Apesar dos anos de resistência, a garantia da vitória se dá a cada dia de luta. Depois dos fazendeiros nos anos 70 e 80, o agressor mais recente da floresta é o madeireiro, que agora está invadindo as terras das reservas.
O Acre e o sul do Amazonas são as últimas grandes reservas de mogno, a madeira mais valorizada para exportação. À medida em que o mogno se esgota em Rondônia e no Pará, o eixo de exploração migra para o Acre. Madeireiras que atuavam no Pará estão comprando terras nessa nova fronteira. Aonde eles chegam, tem início a devastação. Até as áreas das reservas extrativistas estão sendo cercadas. Os madeireiros começam a invadi-las. Em outubro de 1993, o Comitê Chico Mendes se mobilizou contra a retirada de mais de 10 mil metros cúbicos de madeira das margens do rio Iaco pela madeireira Ferreira de Redenção, no Pará, já conhecida pela extração ilegal de madeira das terras dos índios Caiapó, no Pará. Tinha um projeto de remanejo para tirar 3 mil metros de madeira e tirou além dos 3 mil metros. E quando os seringueiros vieram nos fazer queixa, né, que a gente foi averiguar, ela estava com 10 mil metros de madeira. A madeira se encontra hoje aqui, nesse local, porque ela estava sendo transportada pelo rio Iaco sem a licença de transporte dada pelo IBAMA. As serrarias trabalham dia e noite e as carretas levam diretamente para fora, não é para o Brasil, para a Inglaterra e para outros lugares. Nessa área aqui, praticamente, ele só explora o mogno. E aqui é uma área de reserva extrativista Macauã, né? Como se encontra perto da beira da estrada, eles não derribaram, porque toda a pessoa que passa aqui vê o mogno derribado. Eles têm medo de derribar na beira da estrada. A retirada de mogno tem ferido gravemente muitos seringais da reserva Chico Mendes, apesar da luta dos seringueiros contra esse absurdo. E eu acredito realmente que a gente vai conseguir brecar essa destruição. Agora precisa realmente do apoio externo, que a gente invista em ciência e tecnologia na Amazônia, coisas que se faz muito pouco, e que se apoie as iniciativas dos seringueiros. São ainda pequenas, mas elas pelo menos estão começando. Elas tinham que ter começado 100 anos atrás, estão começando agora, mas elas vão dar certo. O mogno, então, ainda esperando. Apesar das promessas oficiais e da resistência dos povos da floresta, cerca de 1.100.000 hectares da floresta amazônica continuam a ser destruídos a cada ano. De fato, houve uma redução significativa da devastação no início da década de 90, pois na década anterior, cerca de 2.300.000 hectares eram devastados anualmente. A recessão econômica do início dos anos 90, assim como as medidas tomadas pelo governo em resposta às pressões da opinião pública, ajudaram a reduzir a destruição. Mas isso não deve criar a ilusão de que o problema foi resolvido. A atual taxa de destruição da floresta amazônica ainda é a maior do mundo. A luta para salvar esse tesouro de vida está apenas começando.
a do Alto Juruá, no Acre, a do Rio Cajari, no Amapá, a do Rio Ouro Preto, em Rondônia, e a reserva Chico Mendes, a maior delas, no Acre. Juntas, elas somam mais de 2 milhões de hectares. Estas áreas representam uma vitória, pois são territórios conquistados pela luta das comunidades. Aqui, o Conselho Nacional dos Seringueiros, os sindicatos e as cooperativas locais podem experimentar a utilização econômica e inteligente da floresta, mantendo sua integridade e melhorando sua condição de vida. A criação das reservas extrativistas é uma proposta inovadora de área protegida, onde a conservação da floresta se dá a partir das próprias comunidades que vivem da extração não predatória de recursos como a borracha, a castanha e as plantas medicinais, consideradas sagradas pelos índios e caboclos. A gente considera assim as madeiras sagradas, até quando a gente vai colocar nosso roçado, a gente escolhe aqueles lugares que não tenha o cedro, a cerejeira, que é o cumaru de cheiro que nós chamamos, sabe? Que é o cumaru de cheiro, a seringueira, a castanheira. A gente vai tirando um pique aqui para dividir o roçado, marcar o roçado. De cá a gente avista a seringueira, um cumaru de cheiro. Não, vamos desviar porque é um cumaru de cheiro, mas adiante vai servir para a gente tirar uma tábua, o cedro vai servir para a gente tirar um cavaco. A gente toda a vida defendendo, sabe? Lua branca chegou na hora. O beija-mar me deu prova. Uma estrela bem nova na luminária da mata. Na colocação, que é a casa do seringueiro, ou fora dela, no trabalho da reserva, cresce a ideia de coletividade. Participação e conscientização fazem parte do dia a dia de cada um. Essa vida simples, mas íntegra, dá uma certeza. Eu me sinto muito bem aqui, eu não quero sair de jeito nenhum. E todo mundo adora esse lugar aqui. A gente não quer sair mesmo. 8, 9 horas da noite. E aí a gente trabalhava uma parte da noite, começava a madrugada, trabalhava o dia todinho e até outra parte da noite. A gente trabalhava um dia e a metade da noite. O seringueiro nunca foi incentivado a fazer um produto de boa qualidade. O patrão sempre incentivava a produzir muito, agora a qualidade não interessava. E a gente tem trabalhado esses últimos tempos muito no entendimento que se deve ter em relação a um produto de boa qualidade. A gente começou a entender que para se ter mercado e para se ter preço, também precisa se ter qualidade. Estamos trabalhando também desde o início do ano passado com o melhoramento da qualidade da borracha, com a nova técnica que se chama placa bruta defumada. Há 20 anos atrás, a produção de borracha na Amazônia, ela chegou ainda a 30 mil toneladas ano. E há 2 anos atrás, nós tivemos uma produção de menos de 6 mil toneladas. Quer dizer, houve uma queda muito grande na Amazônia em relação à produção de borracha. A queda no preço da borracha se acentuou no início dos anos 90, durante o governo Collor, quando foram eliminados os mecanismos que protegiam a produção nacional de borracha contra os preços da borracha importada do Sudeste Asiático, mantidos artificialmente baixos. Nós temos um país que consome mais de 130 mil toneladas de borracha ano. Consumindo essa quantidade de borracha, nós temos um país que produz pouco menos de 40 mil toneladas. Então, juntando os seringais de cultivo e juntando os seringais nativos, nós poderíamos chegar hoje a 40 mil toneladas de borracha. Acredito que no máximo a gente chega a 30 mil toneladas ano.
A castanheira, junto com a samaúma, são as árvores mais altas da floresta. Quando se faz uma queimada, a castanheira é preservada porque a lei exige. Mas isso não é suficiente. A castanheira só produz seus frutos se estiver dentro de um meio ambiente equilibrado. A árvore precisa da floresta. Se nós pudéssemos produzir 500 toneladas de castanha ano, eu tenho absoluta certeza que a gente venderia toda essa castanha. Hoje, nosso maior problema ele está ligado à infraestrutura para que a gente possa beneficiar essa quantidade de castanha. Essa infraestrutura, no meu ponto de vista, envolve importantes projetos econômicos, sociais e culturais que são possíveis graças à tranquilidade que vem da garantia da permanência na terra. Numa área de terra eu plantei a pupunha, plantei a banana, plantei o cupuaçu, plantei o mogno e agora plantei a macaxeira dentro. Quando eu plantei consociado, com arroz e milho. A gente fez esse tanque aqui pela questão de melhorar a alimentação da família, até a questão da merenda escolar. Que a gente não quer ficar só nisso, a gente quer fazer em cada colocação desse seringal aqui, fazer um tanque desse, que é para que também quando os alunos vêm, já traga de casa mesmo, sua casa mesmo tempo. Aqui não vai dar para o aluno ficar comendo peixe, está acontecendo na escola, essas coisas. Cada um fazendo na sua casa. A gente cria, a gente planta, à vontade, né? E na cidade a gente não pode fazer isso. Tudo é do comprado. Até para criar um pinto tem que comprar o milho, tem que comprar o arroz. E aqui não, a gente planta, tem de tudo. Se tiver coragem de trabalhar, tem de tudo com fartura. E a gente sempre discutiu de que o sistema de educação desenvolvido pelos órgãos governamentais sempre foram totalmente fora da realidade vivida pelo seringueiro. Como, por exemplo, o próprio material didático feito pelo Ministério da Educação é um material da qual os temas que se tratam não tem nada a ver com o que vive as populações dentro da floresta. Quando fala em carro, televisão, em uva, essa coisa toda, a partir daí a gente começou a trabalhar no início de 80 num novo modelo de educação baseado na experiência que o seringueiro vivia. Isso aqui é algodão da samaúma. Serve para comer a castanha de dentro, fazer travesseiro. Vem em cima dela, da fruta dela, e abre, aí ela cai. Esse aqui é o apuí. Aí que ele vai abraçar ele, aí vai abraçar, aí mata ele, aí vira uma ave. Aqui ó, é a copaíba. O óleo dela serve para gripe, cura ferida, serve para garganta. E hoje nós temos, no caso de Chapuri, uns 50 escolas. Hoje nós temos quase 2.000 seringueiros entre adultos e crianças alfabetizados. Um outro ponto também fundamental, né, é no que se refere à saúde. Hoje nós temos aproximadamente 20 postos de saúde espalhados em toda a área de Chapuri, pegando a reserva Chico Mendes e outras áreas fora da reserva Chico Mendes. A gente sempre defendeu de que a saúde tem... A castanheira, junto com a samaúma, são as árvores mais altas da floresta. Quando se faz uma queimada, a castanheira é preservada porque a lei exige. Mas isso não é suficiente. A castanheira só produz seus frutos se estiver dentro de um meio ambiente equilibrado. A árvore precisa da floresta. Se nós pudéssemos produzir 500 toneladas de castanha ano, eu tenho absoluta certeza que a gente venderia toda essa castanha. Hoje, nosso maior problema ele está ligado à infraestrutura para que a gente possa beneficiar essa quantidade de castanha.
Essa infraestrutura, no meu ponto de vista, está relacionado, primeiro, a você ter capital para comprar essa castanha, porque é num período curto. Você tem que comprar de dezembro até março, você tem que comprar todo um produto que tem que passar o ano todo beneficiando. Depois da colheita do ouriço, a castanha é quebrada para a retirada da amêndoa. Esse trabalho é realizado nas mini-usinas dentro dos seringais. Vicurina chamou aqui, e viu o céu beijar a lua, chama da liberdade, nunca vai se apagar. Em Chapuri cantou Jaçanã, e a ouviu entrar a outra, seu da pobreza, nunca vai se acabar. Vicurina chamou aqui, e viu o céu beijar a lua, chama da liberdade, nunca vai se apagar. Em Chapuri cantou Jaçanã, e a ouviu entrar a outra. Em Chapuri, os seringueiros e castanheiros criaram a usina Chico Mendes de beneficiamento da castanha, que trabalha com o produto que vem das mini-usinas. A cooperativa ela tem possibilidade de beneficiar 20% da castanha do Estado. O Estado inteiro ele tem uma capacidade produtiva de 12 mil toneladas de castanha. A cooperativa agroextrativista de Chapuri se encarrega de exportar para os Estados Unidos e Itália quase 100% da castanha beneficiada na usina Chico Mendes, além de comprar a produção de borracha dos seringais, pagando o melhor preço. Nós tivemos uma produção de menos de 6 mil toneladas. Quer dizer, houve uma queda muito grande na Amazônia em relação à produção de borracha. A queda no preço da borracha se acentuou no início dos anos 90, durante o governo Collor, quando foram eliminados os mecanismos que protegiam a produção nacional de borracha contra os preços da borracha importada do Sudeste Asiático, mantidos artificialmente baixos. Nós temos um país que consome mais de 130 mil toneladas de borracha ano. Consumindo essa quantidade de borracha, nós temos um país que produz pouco menos de 40 mil toneladas. Então, juntando os seringais de cultivo e juntando os seringais nativos, nós poderíamos chegar hoje a 40 mil toneladas de borracha. Acredito que no máximo a gente chega a 30 mil toneladas ano. A castanheira, junto com a samaúma, são as árvores mais altas da floresta. Quando se faz uma queimada, a castanheira é preservada porque a lei exige. Mas isso não é suficiente. A castanheira só produz seus frutos se estiver dentro de um meio ambiente equilibrado. A árvore precisa da floresta. Se nós pudéssemos produzir 500 toneladas de castanha ano, eu tenho absoluta certeza que a gente venderia toda essa castanha. Hoje, nosso maior problema ele está ligado à infraestrutura para que a gente possa beneficiar essa quantidade de castanha. Essa infraestrutura, no meu ponto de vista, está relacionado, primeiro, a você ter capital para comprar essa castanha, porque é num período curto. Você tem que comprar de dezembro até março, você tem que comprar todo um produto que tem que passar o ano todo beneficiando. Depois da colheita do ouriço, a castanha é quebrada para a retirada da amêndoa. Esse trabalho é realizado nas mini-usinas dentro dos seringais. Vicurina chamou aqui, e viu o céu beijar a lua, chama da liberdade, nunca vai se apagar. Em Chapuri cantou Jaçanã, e a ouviu entrar. Dividir o roçado, marcar o roçado, de cá a gente avista seringueira, um cumaru de cheiro, não, vamos desviar porque
é um cumaru de cheiro, mais adiante vai servir para a gente tirar uma tábua, o cedro vai servir para a gente tirar um cavaco. A gente toda a vida defendendo, sabe? Lua branca chegou na hora. O beija-mar me deu prova. Uma estrela bem nova na luminária da mata. Na colocação, que é a casa do seringueiro, ou fora dela, no trabalho da reserva, cresce a ideia de coletividade. Participação e conscientização fazem parte do dia a dia de cada um. Essa vida simples, mas íntegra, dá uma certeza. Eu me sinto muito bem aqui, não quero sair de jeito nenhum. E todo mundo adora esse lugar aqui. A gente não quer sair mesmo. A nova vida que a criação das reservas trouxe ao povo que vive na floresta deixa longe as lembranças de um passado não muito distante. A gente saía às vezes 3 horas da madrugada para cortar uma estrada. Quando dava 4, 5 horas da tarde, chegava em casa. Aí ia tirar o cavaco de fumar. Quando acontecia de até, eu mesmo aconteceu de terminar de fumar 8, 9 horas da noite. E aí a gente trabalhava uma parte da noite, começava a madrugada, trabalhava o dia todinho e até outra parte da noite. A gente trabalhava um dia e a metade da noite. O seringueiro nunca foi incentivado a fazer um produto de boa qualidade. O patrão sempre incentivava a produzir muito, agora a qualidade não interessava. E a gente tem trabalhado esses últimos tempos muito no entendimento que se deve ter em relação a um produto de boa qualidade. A gente começou a entender que para se ter mercado e para se ter preço, também precisa se ter qualidade. Estamos trabalhando também desde o início do ano passado com o melhoramento da qualidade da borracha, com a nova técnica que se chama placa bruta defumada. Há 20 anos atrás, a produção de borracha na Amazônia, ela chegou ainda a 30 mil toneladas ano. E há menos